Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo, continuando sobre o estudo do Evangelho. E nós vamos falar sobre renascimentos, que é o capítulo 4, o item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 3. Jesus, em qualquer situação que se apresenta no Evangelho, é sempre o psicoterapeuta por excelência. É um instrutor incomparável que penetra no âmago do aprendiz com a lição que transmite. O companheiro paciente e generoso, o mestre que vivencia todas as sombras, todas as informações de que ele se faz mensageiro. Jamais a sombra coletiva dos tempos em que viveu assumiu qualquer papel no comportamento que mantinha diante daqueles que o buscavam. Profundamente conhecedor da natureza humana, que se lhe desvelava ao olhar percussiente e penetrante, utilizava de linguagem correspondente ao grau e à necessidade do interlocutor. Tanto recorreria às imagens simples e cativantes das redes do mar, dos lírios do campo, das sementes de mostarda, da videira e das varas, num simbolismo inigualável, quanto aquela de profundidade de conceito e de forma, recorrendo às expressões diretas e complexas com que ele demarcava o ministério, abrindo perspectivas futuras. Consciente da revolução de que deveria provocar nos espíritos humanos, considerava a todos dignos de contato com a mensagem libertadora, preparando os dias por vindouros e ficando os alicerces da sabedoria no cerne mais sensível de cada interessado. Em Jericó, acompanhado por uma turba multa que se disputava aproximar-se dele, entre empurrões, xingamentos, um cego bradou por misericórdia, temendo perder a oportunidade incomum. E apesar dos obstáculos que o impediam de acercar-se, ele foi atendido, recuperando a vista ante o deslumbramento de todos. Em Gadara, atravessando um cemitério abandonado, chamado nominalmente por uma legião de espíritos infelizes, confabulou com eles, aplacando-lhes a fúria e curando o alienado por obsessão. A um sacerdote mesquinho que desejou experimentá-lo, interrogando o que deveria fazer para entrar no reino dos céus, ele devolveu a pergunta, interessado em saber o que estava escrito na lei. E após os enunciados apresentados pelo interrogante, estabeleceu que é necessário fazer ao próximo o que desejaria dele receber. Ante a pertinácia sofista do astuto, que fingia ignorar quem era aquele a quem se referia, narrou a incomparável parábola do bom samaritano, lecionando psicologia profunda de amor sem discriminação. A Nicodemos, que era rabino e doutor da lei, fato mais interessante em conhecer a verdade, desnudou-a com audácia quanto à necessidade de nascer de novo, de voltar ao proscênio terrestre, a fim de reeducar-se, de reconsiderar atitudes, de aprofundar conhecimentos, de libertar o eu profundo dos fortes grilhões do ego, sempre hábil na maneira de esconder os próprios interesses, dissimulando adesão
quando apenas foge à transformação a que se deve submeter. Um estudo bem acurado de lógica rompe a forma em que ele se expressou, não deixando margem à dúvida, antes revelando ser esse renascimento a chave de penetração no conhecimento da realidade, que decifra o enigma do destino humano e apresenta a causalidade dos fenômenos orgânicos, emocionais e psíquicos, conforme se expressa. No processo de crescimento moral, através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao largo da jornada evolutiva. Quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição ou integração na consciência cósmica. Naturalmente, há muitos renascimentos em uma mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se quando trabalhado pelos valores éticos e liberado, assim dizer, da sombra que o confunde, constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e de transformações a que se submete. No entanto, nenhuma paráfrase pode substituir o sentido profundo do nascer da carne, do nascer do espírito. Qual o vento que sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai? Nicodemos, despertando ante a resposta, compreendeu-a de tal forma que, lúcido, ele voltou a interrogá-lo. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Porque ele era mestre entre os doutores e intérprete da lei. Não lhe poderia ser estranha essa informação, porquanto a tradição já exarara em outra maneira de expressar esse fenômeno. Agora, porém, era discutido sem qualquer escamoteação ou subterfúgio, diretamente, a fim de que ficasse estabelecida a diretriz que ilumina os meandros mais escuros do comportamento humano e projeta misericórdia nas graves ocorrências agressivas e infelizes. A psicologia espírita, apoiada na experiência dos laboratórios, semelhantemente a outras doutrinas paligenésicas, toma o nascer de novo como um paradigma para a sustentação da divina justiça e para o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo, cada vez mais sutil e triunfador sobre as dificuldades do processo de desenvolvimento pessoal, demonstrando que todo efeito provém de uma causa semelhante e a cada semeadura corresponde uma colheita equivalente. Inutilmente, a precipitação dogmática tentou elucidar que a resposta referia-se à notícia da ressurreição, quando após a noite da morte raiaria a madrugada da continuação da vida, permitindo àqueles que sucumbiram volverem à realidade espiritual. No seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária sob dois aspectos: a daqueles que retornam em corpo espiritual e confirmam assim a sobrevivência da vida, e a outra em que o espírito se reveste de matéria a fim de dar prosseguimento aos processos da conquista de patamares mais elevados do sentimento íntimo. A
A primeira se apresenta como ressurreição dos mortos, enquanto que a segunda se expressa como ressurreição da carne, mediante o retorno em corpo físico, estruturalmente constituído pelo espírito que o veste. Essa realidade propõe à psicologia profunda nova interpretação dos conteúdos conflitivos da personalidade e da existência da sombra, porque, originários no grande rio caudaloso da evolução espiritual, através da qual o ser experiencia diferentes estágios, vivenciando diversas expressões fenomênicas compatíveis com a manifestação de consciência até quando adquira lucidez. Muitos dos distúrbios psicóticos e neuróticos, superficiais ou profundos, estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências. As transatas, quando houve delito ou trajeto, que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo. As tecelagens ultradelicadas do perispírito e ficaram adormecidas nos refólioos do ser ou programaram a organização psicofísica com os fatores correspondentes à necessidade de terapia moral. Vamos analisar bem isso e refletir, aprofundando-se a sonda na investigação da origem de algumas psicogêneses de diferentes enfermidades físicas, emocionais e psíquicas, defrontar-se-á com a existência da vida antes do berço e a continuação da mesma após o túmulo. Todos os seres, animais e humanos, experimentam esse impositivo dos renascimentos sucessivos, de uma forma a se aprimorarem e alcançarem assim o estado de uma consciência cósmica. Jesus, o homem que nunca se reencarnara antes na Terra, apresenta-nos como ser integrado, que houvera adquirido conhecimento e amor, e viera experimentar provações e ultrajes, a fim de conseguir êxito na tarefa que lhe fora confiada por Deus, como um administrador e condutor do planeta em que se hospedava. Lindo, né? Por isso que Jesus é o nosso governador planetário. Havendo logrado superar as paixões anteriormente, enfrentou a sombra coletiva, sem tormento da presença da sombra pessoal. Pela faculdade de encontrar-se em posição superior, não obstante, sem fugir a todas as provocações e perseguições, asperezas e confrontos, sofrendo e compreendendo essa necessidade como característica do comportamento humano que ele viera para modificar. E nenhum recurso é mais poderoso e didático do que aquele através do qual alguém oferece a própria vida, a fim de conquistar aqueles que recalcitram e estão empedernidos na mesquinhez do egoísmo e na cegueira do orgulho mórbido, demonstrando assim que o egoísmo e o orgulho são os maiores entraves para a nossa melhora, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Esse homem, Jesus, perfeitamente ao alcance do entendimento humano de todos os tempos, tornou-se o protótipo que deve ser seguido e vivido, ao tempo em que, atraente, arrasta para o seu convívio todos aqueles quantos se encontram sob o magnetismo da palavra e da vida com que ele lhes brinda. A reencarnação, desse modo, é também um processo psicoterapêutico de amor divino,
de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir a esforço pessoal, dignificando e identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis, que se desenvolvem mediante a liberação da retaguarda das trevas, de ignorância e de perversidade, no rumo de um permanente presente de realizações e de paz. Esse Jesus, homem, desvelador dos escuros meandros do ser profundo, não se apresenta hoje como ontem, na condição de miragem, de um ser mitológico, impenetrável, misterioso e complexo, mas sendo um aliado do homem e da mulher, aflitos da estrada do progresso. Não realiza por eles as espinhosas tarefas que lhes dizem respeito. Não os liberta da inferioridade a passe de mágica, de arrependimento ou até de valores terrestres. Apesar disso, benigno e amoroso, ele nos ensina como conseguir a autoestima, a autoiluminação, a autoentrega, facultando-nos a encontrar a paz e a vivê-la. Libertador de consciências, propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando assim, desde logo, uma harmonia plena. A importância da nossa reforma íntima, a importância da nossa melhora, para que possamos evoluir, crescer. Graças a Deus, graças a Jesus, e eu venho aqui pedir a vocês, inscrevam-se lá no canal, Conversando com Lúcia, sobre a espiritualidade. Deem lá o seu joinha e compartilhem. Nesse momento tão difícil que todos estamos passando, as palavras de Jesus são um bálsamo para o nosso espírito, para a nossa alma e para nós mesmos. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações. Até o próximo vídeo.